Bem-vindos ao canal Fran Florescer Cartomancia. Esse canal eu criei para fazer algumas leituras coletivas, né, com o tarô e com o baralho cigano. Porém, eu também senti no meu coração de trazer também pequenas reflexões, né, que eu aprendi nesses anos através da cartomancia. Né? Uma delas que eu venho trazer hoje é baseado no número de pessoas que eu atendo que tem muita dificuldade de encerrar ciclos. Isso também inclui a mim, né? Porque eu já tive muita dificuldade em encerrar ciclos, já tive muita dificuldade em perceber quando algo precisa ser finalizado na minha vida. Então venho aqui dizer para vocês que uma das coisas que a cartomancia me ensinou. Por que eu digo que é a cartomancia que me ensinou? Quando a gente tem um dom, né, a gente tem que aprender com aquele dom que a gente tem, né? Então não adianta muitas vezes a gente ter um dom X e só aprender com outras visões, com outras pessoas, sempre estar à procura de um mestre, né? A gente precisa aprender com aquele dom que a gente adquiriu, que Deus nos deu, enfim, que o universo nos deu. Por quê? Porque aquele dom é que vai ser o direcionamento da nossa vida, é o que vai fazer com que a gente erre menos nos nossos caminhos. Mas esse é assunto para outro vídeo. Vamos focar no tema principal. Por que é tão difícil encerrar ciclos, né? Uma das coisas que a cartomancia me ensinou é que assim, principalmente nós mulheres, mas não que isso não inclua os homens também, nós fomos criadas de uma forma em que as coisas, né, que a gente assiste, que a gente vê, que a gente alimenta o nosso espírito, são coisas que vão guiar a nossa vida, são coisas que vão conduzir a nossa vida. Por isso que é sempre importante cuidar da mente, do corpo e do espírito. Essas três coisas precisam estar alinhadas para a vida ser melhor. E uma das coisas que eu percebi, né, no decorrer ali do tempo, principalmente da minha geração, que não vem o caso a idade, mas nós fomos criadas assistindo contos de fada, né? Então, os contos de fadas eram o quê? Era uma moça frágil, delicada, que sofria muito, né? Seja no seu círculo de amizade, seja como plebeia, enfim, sofria muito, né? E aí ela precisava da chegada de um cavaleiro no cavalo branco para resgatá-la. E depois que esse cavaleiro resgatava ela, eles ficavam juntos e viviam felizes para sempre. Quem nunca ouviu uma história dessas, né? Então nós crescemos com isso embutido no nosso inconsciente, que nós precisamos encontrar alguém para nos salvar e essa pessoa vai virar um grande romance e nós seremos felizes para sempre. Mas a realidade é completamente diferente. Né? Se a gente trazer hoje para 2026, os cavaleiros brancos nem estão indo atrás tanto das mulheres, né? Das princesas. Os príncipes estão gostando de outros príncipes, mas não vem o caso, também não sou contra. Mas assim, temos que viver a nossa realidade. Né? Eu acho que conforme nós fomos crescendo, nós nos deparamos com a verdade que não vai ter cavaleiro para nos tirar do castelo, né? Não vai ter cavaleiro para declarar o seu amor e viver feliz para sempre ao nosso lado. A nossa realidade é muito diferente dessas do conto de fada que nós assistimos. E agora, né, muitas mulheres e muitos homens também vêm pro atendimento com aquela dificuldade, sabe, de terminar uma relação. Ou são pessoas que estão em um processo de dependência emocional, ou são pessoas que estão num processo de depressão, sofrimento total. Por quê? Porque não conseguem finalizar coisas que já venceu o seu prazo. Então, assim, gente, para vocês verem o quanto é importante aquilo que a gente se alimenta, aquilo que a gente alimenta o nosso espírito, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente valida no nosso mental, aquilo que a gente valida no nosso inconsciente, aquilo que a gente
valida também como termo geral, como termo sociedade. Então, assim, nós estamos num processo de despertar muito grande, principalmente do universo feminino, onde nós mulheres sabemos que se a gente ficar esperando pelo príncipe encantado para nos tirar da torre, a gente vai morrer na torre. Então a gente já tá nessa versão do tipo assim, eu vou sair da torre, eu vou matar esse dragão e eu vou fazer acontecer, né? Então assim, só que querendo ou não, todas nós queremos um amor, todas nós queremos um companheiro, todas nós, independente de qual foda for, de quanto dinheiro tá no bolso, de quem formos ou somos, né? Nós queremos um companheiro do nosso lado. Só que a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil de encontrar essa pessoa. Só que nós fomos criadas naquele pensamento: cadê ele? Onde ele está? Quando ele chega? Quando que ele vai me tirar desse castelo? Quando que ele vai me salvar? Então assim, gente, não estou tirando de vocês a ilusão ou o sonho de encontrar esse príncipe encantado, até porque eu quero o meu, né? Só que a gente tem que aprender a encerrar ciclos. Tem certas situações na nossa vida que a gente tem que perceber que já terminou. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tive um casamento, né, que ele durou 7 anos, tá? E aí, quando esse casamento finalizou, as minhas primeiras palavras quando finalizou esse casamento foi que, nossa, foi horrível esse casamento de 7 anos. Por quê? Porque terminou, acabou, né? Na minha visão, teria que durar para sempre. Só que assim, gente, desses 7 anos que eu estive junto com essa pessoa, será que não teve anos ali que foram bons? Então quer dizer que só porque terminou, tudo aquilo que foi vivido foi ruim? Então veja o peso que a gente coloca em cima do término de uma relação só porque ela não durou para sempre, só porque ela não foi feliz para sempre. Se a gente começar a ajustar o olhar para nossa vida daquela frequência do tipo, vai ser bom enquanto for bom para ambas as partes, enquanto durar para ambas as partes, enquanto ambas as partes forem felizes, nós teremos menos problemas, tanto em amizade, quanto profissional, quanto em relacionamento. Enquanto estiver bom para ambas as partes, ok, segue o baile. Mas se não tá bom, termina, se afasta, encerra o ciclo. Isso faz com que você aprenda a não criar inimigos. Muitas vezes eu me questionava muito, poxa vida, né? Como é que pode a pessoa que a gente mais se relaciona, que a gente mais convive, que a gente mais tem troca, no final das contas se torna nosso inimigo, se torna aquela pessoa que você não consegue trocar uma frase, mas como eu dormia e acordava com esse ser humano, como que agora esse ser humano se tornou o meu inimigo? Simplesmente porque ambas as partes não sabiam quando era a hora de romper o ciclo, né? Então, assim, é uma coisa que eu bato na tecla. Nós precisamos aprender a encerrar ciclos, tanto profissionais, quando você já está exausto de trabalhar naquele mesmo trabalho, naquela mesma questão. Hoje em dia tem milhões de jeitos de ganhar dinheiro, milhões de profissão nova, milhões de coisas que estão dando dinheiro, mas não, eu já tô aqui há anos, odeio esse lugar, odeio esse chefe, odeio meu salário, mas eu vou continuar aqui. Por quê? Porque eu tenho medo que a mudança seja pior. Eu tenho que achar um jeito de ser feliz para sempre aqui. Aí tá numa amizade que só te traz desafios, que só te faz perder, que só te inveja, que nunca te apoia, que nunca te curte, que nunca comenta, que nunca te dá um up para você ir para cima, mas não, é meu amigo, eu tenho que manter essa pessoa na minha vida para sempre, porque a gente tem que dar um jeito de ser grandes amigos para sempre. Estou numa família que só me corrói, que ninguém é parceiro, que ninguém se ajuda, que ninguém se liga, que ninguém se dá bola, mas é a minha família. Eu tenho que ficar em volta dessa família para sempre porque Deus me deu essa família. Tô dentro de um relacionamento que tô com aquela pessoa, tô me sentindo sozinha, aquela pessoa não me apoia, aquela pessoa não ajuda em nada, aquela pessoa já se tornou uma pedra no meu sapato. Mas eu aprendi que eu tenho que ser feliz para sempre. Até quando? Isso eu pergunto vocês, até quando? A gente tem que cair na realidade que todos nós temos uma expectativa de vida.
E por mais que a sua crença seja diferente da minha, essa pessoa, Franciele, que sou eu, e essa pessoa que é você aí do outro lado, tem uma expectativa de vida. E você vai viver essa expectativa de vida toda presa a coisas que não condizem com algo que te traga felicidade, algo que te traga paz, algo que te traga alegria. E aí eu vejo muita gente entrando em depressão, como já aconteceu comigo, entrando em sofrimento, como já aconteceu comigo, entrando em desespero, porque já aconteceu comigo, simplesmente porque não sabe a hora de soltar, não sabe a hora de encerrar ciclos, não sabe a hora de dizer não, obrigada, acabou. Então assim, pessoal, é uma coisa a se pensar. Hoje, na carta do dia, para quem me segue ali nas redes sociais, do Instagram e do WhatsApp, saiu a carta da morte. Por isso que me vem essa reflexão toda para falar com vocês. Então, o que é na tua vida que você sabe que finalizou, mas ainda insiste em continuar? Saber encerrar ciclos também é saber amadurecer, evoluir e crescer. Tá? Então, se você não tá amadurecendo, não tá evoluindo e não tá crescendo, sinto te informar, mas você não está sendo um ser humano, né, que está aproveitando a vida, porque a vida é feita de ciclos. Tudo tem começo, meio e fim, tudo passa, a água vai, a água vem. A água parada, ela só cria limo, ela só cria mosquito da dengue. Tirando isso, a vida é movimento. A gente cresce, a gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece, a gente morre. Tudo é cíclico, tudo é cíclico. E se você não sabe encerrar o ciclo, você não está sabendo viver, tá bom? Então espero que essa reflexão fique aí para todos que estão assistindo. Se você tem algum comentário a fazer sobre encerramento de ciclos, coloca aí nos comentários. E tá vindo agora aqui uma frase aqui na minha cabeça para quem ainda tem algum ciclo que precisa encerrar e não consegue. Então respira profundamente, abre o peito, arruma a postura e fala: eu consigo encerrar os ciclos que não fazem mais sentido para a minha vida hoje. Respira. Imagina esse ciclo se rompendo, essa linha de ciclo se rompendo, e vai para cima e vai para frente e vira essa página que a vida te espera, e te espera com alegria e felicidade. Beijo!